Estamos de volta, faltando 12 minutos para 7, ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV, o nosso Estação Hamburgo, programa todo seu final de tarde, sempre às 18h30, iniciando 2 vezes por semana ao vivo, mas com certeza ele será diário, de segunda a sexta a gente vai ter o privilégio e o prazer de estar com você ao vivo aqui debatendo assuntos que são de interesse de toda a nossa sociedade e nossa comunidade. A partir de agora, então, substituindo o nosso diretor, Rodrigo Stephen, que vai em direção aos estúdios da União FM, ele que entende também tudo de rádio, música, é colega, apresentador do estúdio ao vivo aqui na Vale TV. Fernando Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, até é uma honra e uma ousadia da minha parte substituir o nosso Rodrigo Stephen, mas estamos aí, né? Para serviços leves. É radiador também? Saudando todos os integrantes da banca e da bancada, né? Muito obrigado pelo convite. É radiador também, Ivan, é radiador. Bom, já que o Rodrigo deixou picando no bloco anterior, vamos seguir essa questão aí da redação do Enem, né? Que a palavra, a frase correta para a gente iniciar o debate é sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou começar lá pelo nosso Luiz Fernando. Não, começa com a Cris, eu acho que é ela que tem que falar mais sobre isso. Porque, inclusive, com ela eu quero abordar um pouco mais a questão, porque eu sei que ela trabalha muito essa questão da ansiedade de se fazer a prova do Enem, né, Cris? Também, sem dúvida. Quer começar? Não, vai contigo. Quero ouvir tua opinião, dependendo do que tu falar. Se vocês deixarem eu falar sobre a questão da violência da mulher, nós vamos ficar aqui a semana inteira, podemos fazer um compêndio aqui, um congresso. Mas, olha, a primeira surpresa minha, eu estou muito faceira, é pelo tema, né? Porque a gente poder falar de violência na mulher, e uma coisa que, às vezes, quando as pessoas dizem, isso já foi tão debatido, isso já foi tão falado, e não é verdade, a gente tem que falar muito, né? Ainda nós temos muito a situação de violência feminina, muitas mulheres ainda se sentindo responsáveis por essa questão da violência, quer dizer, ou desculpando, né, no sentido de dizer, não foi tão grave assim o que ele fez, de alguma maneira eu posso ter provocado isso. A culpa é minha. Né? A culpa é minha, né, essa coisa de culpabilidade, o acostumamento com a violência. E isso é uma coisa muito triste, porque uma pessoa que vive constantes maus-tratos, nem sempre violentos, fisicamente falando, mas das coisas mais sofridas para alguém, né? Volto a dizer, quem tem filho pequeno, é a invalidação, né? Então, mulheres que são invalidadas pelos seus parceiros, pelos seus pais também, né? Isso é uma coisa muito presente. Então, o Enem levantar um tema desse, eu acho uma coisa fantástica. E aí algumas pessoas até levantaram e dizem, mas isso é um tema machista. E é o contrário, não é nem machista nem feminista. Porque muitos homens, eles estão reaprendendo também a se relacionar com a mulher, né? Eles também não tiveram uma cartilha, o mesmo vale para a alimentação, do que seria bom, do que não seria bom, né? De coisas que causariam, tipo, meu pai tratava mal minha mãe, meu avô tratava mal minha avó, eu também achava que era normal, quer dizer... É cultural, né, Cris? Isso é muito claro, cultural, é muito cultural, é muito cultural. Então, ver essa indignação, né, até social, e sem indignação não tem mudança, né, seja na polícia, seja na política. A gente estava até brincando, vamos falar sobre pizza hoje, o que nós vamos falar? Quer dizer, sem indignação não tem mudança. Então, quando se levanta esses temas, quando a gente discute essas coisas polêmicas, a gente está promovendo mudança, né? Quanto mais quando esse tema é para fazer jovens pensarem. O que é uma redação, se não é uma oportunidade da pessoa refletir sobre o que ela vai abordar, ou sobre o que ela vai escrever e tudo mais. Então, isso é uma coisa incrível, né? Eu parabenizo quem pensou no tema. Eu acho fundamental a gente poder falar destas coisas, até porque quando a gente fala, a gente está elaborando muitas coisas também. Isso incentiva a mulher a ter mais respeito a ela mesma, a fazer respeitar as filhas, as noras,
né, quebrando esses preconceitos, quebrando essa questão machista ligada muitas vezes à violência, né? E a gente sabe como profissional que muitas vezes a violência está ligada, na verdade, a uma incapacitação da pessoa ou a uma desregulação emocional, que nós falávamos desregulação também acontece para fazer a prova do Enem, né? Muitos jovens desregulados com a ansiedade toda. Então, poder abordar isso é muito importante, né? Foi uma oportunidade de se tocar no assunto. Foi usado o Enem, que ótimo. São jovens que vão debater, refletir um assunto de extrema importância. Até porque, eu acho que a Cris pode, de repente, falar até um pouco sobre isso também. Nos tempos que nós estamos, será que já não tem muita mulher batendo no homem também? Muito. Eu acho que hoje nós já estamos tem com... registros, quando eu trabalhava no plantão, tem registros Tem, de não. mulher batendo em homem também, né? Tem. E nós temos um Claro caso que só não para... Não é na mesma proporção, né? Obviamente, né? Mas já... Bem menor, mas existe. Pode ter certeza. E nós temos na novela da Rede Globo, nós temos um caso, eles estão citando, trabalhando muito isso também, tem um casal na novela que o cara tá batendo na mulher, bastante. Eu até estou torcendo para... Eu não assisto. Por isso que o tema, de uma certa forma, ele é atualíssimo, ele tá na novela das 9, entende? E obviamente, no Enem foi uma boa sacada do pessoal, até para mexer com a cabeça das pessoas. A mídia levantar essa questão, que nem a gente está podendo debater aqui, isso é uma coisa incrível, que nem tu disse, assim, isso faz um gatilho para que a gente possa falar de certas coisas. E quanto a mulher bater em homem, de novo tem a questão financeira e econômica. Hoje muitas mulheres têm o poder econômico, então se dão o direito a certas coisas. Mas o que mais acontece de mulheres agredirem, às vezes homens agredirem fisicamente e verbalmente, é a desregulação emocional. E quando é que quando é que aparece mais a desregulação emocional? Quando as pessoas estão vulneráveis para isso. O que é vulnerabilidade? O álcool, né? O excesso de álcool é vulnerabilidade. O excesso de trabalho e o cansaço é uma vulnerabilidade que faz com que a pessoa queime o pavio, né? O pavio queima e a pessoa fica mais predisposta a ter gatilhos. E nesses gatilhos, o comportamento, ele fica muito difícil de tu poder controlar, né? Então, quanto mais desregulação emocional, seja pelo estresse, pelo cansaço, pelo uso do álcool, que incrementa isso tudo, né? O excesso né? Sim. Intensifica, sim. E até quando a gente está estressado por coisas prazerosas, né? Eu estava falando contigo que o meu trabalho, ou viajar para dar aula, é uma coisa extremamente prazerosa para mim, mas a gente não pode esquecer que isso também é estresse, que tu também fica vulnerável por estar cansado. É um desgaste, né? Físico, tem um desgaste sem mental. dúvida. Mas eu digo mais, Cláudio, essa questão da violência. Mais mulheres batendo em homens, porque os homens estão repensando a situação de revidar. De revidar, porque eles acabam se enquadrando dentro da Lei Maria da Penha, da violência doméstica. E a mulher, muitas vezes, está, vamos, entre aspas, se vingando, que antes apanhava e nada era feito, e agora ela está revidando e o homem não revida. Ela está mais protegida. Ela está mais protegida. E eu espero que mude a lei, que essa nossa lei ainda é muito branda. É uma lei muito... Ela tem uma situação na lei que ela não protege a mulher ainda como deveria proteger. Uma mulher vai na delegacia, faz um registro de ocorrência, pede a medida protetiva, porque apanhou. Aí que falha. Aí, 48 horas é encaminhado isso para o juiz, que vai analisar, ouvir o Ministério Público para deferir ou não a medida protetiva. Estou errado? Certíssimo. E em 48 Sim. horas, E aí muita coisa que- pode acontecer. Um papel dizendo que o Ivan não pode se aproximar 100 metros da companheira dele, não vai evitar Não vai que o impedir Ivan se nada. aproxime, vai lá, surre ela, ou pior, mate ela. Então isso tem que ser repensado. O que é muito mais comum do que a gente possa pensar, né? É muito Porque mais muitas comum. vezes o fato da denúncia incrementa até pela questão da impunidade, né?
E essa ideia de que todo mundo acaba falando em impunidade, nem sempre é assim, mas a ideia de que nada se pune, Não dá nada. ela não dá nada, ela pela flexibiliza morosidade a dos morosidade, a ideia de que dá para ser feito, que depois a história do sempre dá um jeitinho. Isso complica muito a situação, né? Isso complica muito, porque muitas mulheres sabem desse procedimento e acabam, então, não procurando socorro, né? Porque elas sabem que, se elas procurarem socorro, elas são muitas vezes mais expostas. Então, tem que contar com a rede familiar, com uma rede de apoio, enfim, que também, às vezes, não tem, né? Que também, às vezes, não tem. Existe um ingrediente cultural nisso aí, né? Bem como vocês falaram. Faz apenas 50 anos que a mulher, com o advento da pílula anticoncepcional, ela se libertou desse jugo de servir somente, ou pelo menos para a procriação, como era antes da década de 60. Então, isso é um processo que hoje, muitas vezes, tu pega um cara do interior e diz, não, mas eu tenho direito, a minha mulher fez tal coisa, e até na jurisprudência, um tempo atrás, né, existia, e a gente encontra na jurisprudência, casos em que o homem foi absolvido porque se entendia que ele tinha direito de agredir, né? Então, quer dizer, é o processo da humanidade, né? Hoje, eu li uma notícia, que talvez não tenha a ver aqui com o contexto, mas que é a questão do tráfico de crianças, dessas lá que estão saindo lá da Síria, né, do Iraque, tráfico de crianças, meninas que se entregam à prostituição para conseguir sair do país por causa dos traficantes, dos traficantes ali. Né? Sim. Então, e aí tu pega esse enfoque do Enem, que daí isso é uma coisa curiosa, mas causou polêmica. Por que causou polêmica? Né? Deputados entenderam que era feminista. Quem são os deputados? É o Feliciano e o Bolsonaro. Aí nada contra, né? Mas aí os dois que... Então, né? E a importância que esse tema teve, e ainda trazendo uma figura como a Simone de Beauvoir, né, pela figura que ela representa. Sim, feminina. Exatamente. Então, né, esse conjunto de fatores aí. Mas aí só uma coisa para finalizar, para fechar, é que o mesmo babaca, aquele que estava lá postando coisa contra a mulher, ele foi obrigado a fazer essa redação e ele teve que fazer essa reflexão quando ele estava escrevendo, entendeu? Exatamente. O mesmo machista que estava ali colocando, né? Exatamente. Ele estava lá no Enem, puxa, mas agora eu tenho que escrever, vou escrever contra ou a favor, né? O que eu escrevo? E o que tu falaste das crianças tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque as coisas começam assim, a gente não pensa que essas diferenças começam, e falando culturalmente, quando as mulheres são adultas. Isso já começa muitas vezes com elas pequenas, e a questão da prostituição é uma coisa gritante, onde também as pessoas se veem no direito de uso, né? Mas eu tinha um colega que eu admirava muito, chamado Juan Carlos Kuznetsov. E o Juan Carlos, ele dizia assim, que o machismo é uma doença passada de mãe para filho, e não de pai para filho, como muita gente pensa. Então, muita mãe, ao se colocar em submissão, né, no sentido de realmente se colocar abaixo e multiplicar isso na conduta com seus filhos. Por exemplo, dizendo, a filha vai lavar louça, o filho está dispensado, né? A filha tem que cuidar do filho e o genro não tem por que colaborar ou ajudar, porque isso não faz parte. Quer dizer, muito dessa passagem, as mulheres estão podendo modificar hoje em dia. E os homens também. Porque os homens estão de parabéns. Parabéns. É o os caso do Ivan, que está homens... trocando fralda direto, né, Ivan? Direto, dando banho e trocando fralda, né? Então, E é um prazer. Então, exatamente o que eu ia dizer. Ao mesmo tempo que passou a ter uma responsabilidade e um dever, passou a ter direitos que antes as mulheres também não largavam a mão, né? Elas se agarravam e diziam assim, ó, o neném chora e dizia assim, larga, deixa que tu não sabe, eu vou cuidar. E faziam uma questão de desqualificar os homens e de se qualificar, né? Faziam questão de desqualificar os homens e se qualificar. Então, isso também está mudando. Né? Meu pai, por exemplo, nunca trocou uma fralda, né? E todo mundo sabe que eu sou pai de gêmeos, né? Que é um menino e uma menina. Gêmeos. Então, eles estão com 5 anos agora, mas porque eu troquei de fralda e lavo a roupa deles, então, quer dizer, é o processo que, quando tu está fazendo, puxa, mas que coisa boa fazer isso, como é bom. Né? Não, prazer, dever, né? é um dever, mas é um dever com direito.
né, com direitos e poder usufruir. Fazer com amor, isso não tem preço. Nós vamos a mais um intervalo dos nossos apoiadores culturais e voltamos na sequência para mais um bloco ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV, do Estação Hamburgo, desta segunda-feira.